nossa. Mas à disposição dos senhores, hoje nós tivemos uma reunião do CNPE, todos sabem disso, com diversos itens fundamentais ao desenvolvimento nacional, nas 3 áreas, petróleo, gás, biocombustível, uma reunião muito proveitosa, com 8 resoluções, com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com a presença do ministro Rui, coordenador da Casa Civil, e com mais 14 ministros de Estado. Reunião essa que gerou entendimentos muito importantes para a vida de brasileiros e brasileiros. Fico à disposição dos senhores para falar sobre os temas diversos. Ministro, teve uma decisão sobre a retomada das obras de Angra 3? Não. Angra 3 era o último ponto, era o ponto 8 da reunião. Eu disponibilizei o meu voto já na última reunião que antecedeu a de hoje. Hoje eu ressaltei mais uma vez a importância estratégica do setor nuclear para o Brasil, por sermos um país com alta reserva do combustível, que é o urânio, por determos a tecnologia, e que nós temos que olhar a questão de Angra 3 de uma forma holística. Primeiro, porque nós já temos um grande custo, literalmente, hoje afundado ali. Nós temos equipamentos, inclusive eu sempre destaco, o governo anterior comprou, sem a decisão de fazer ou não, 3 bilhões e 500 milhões de equipamentos. Para se acondicionar esses equipamentos hoje dentro da eletronuclear, lá em Angra, se custa 200 milhões de reais por ano para o consumidor, porque os equipamentos têm que ficar todos em invólucro com termostato, todo mês tem que trocar, então com um alto custo para o consumidor brasileiro. Então eu defendo a continuidade da obra de Angra 3, ela vai ser decidida no CNPE, com uma ressalva, que a eletronuclear seja remodelada completamente para que ela seja uma empresa com musculatura suficiente a dar transparência, eficiência à gestão da obra. Hoje ela não é uma empresa que nos dá segurança para executar uma obra desse porte. Então é uma responsabilidade compartilhada nossa com a ministra Esther, que é responsável pelas empresas públicas e estatais, pela modernização, que é o que quer o presidente Lula. O presidente Lula sempre fala que nós temos que caminhar para a eficientização da máquina pública, por isso ele criou um ministério para isso. Importante que as pessoas compreendam isso. O presidente Lula quer uma máquina mais enxuta, mais eficiente, criou um ministério apontando nesse caminho, que a gente saneie as nossas empresas públicas, e isso é diminuição do custo do Brasil, isso é diminuição da estrutura governamental e modernização, para a gente, com menor custo, prestar melhor serviço à sociedade. É um caminho que está sendo percorrido, mas a minha posição foi essa, mas o ministro Rui, devido ao compromisso assumido com o presidente de Portugal, pediu que fosse sobrestada essa pauta por uma decisão na próxima reunião. Então não chegou a ser debatido, então, ministro? O assunto não chegou a ser debatido, então, na reunião de hoje? A minha posição chegou a ser colocada. Perfeito. De forma oficial. Certo. O meu voto, que inclusive pode ser compartilhado com vocês. Certo. Que aponta, tem 2 pontos em especial. Aponta que a energia nuclear, em especial agora no momento dos pequenos reatores nucleares que avançam em tecnologia no mundo. Com a nossa cadeia completa aqui no Brasil, desde a mineração do urânio, a produção do combustível. Nós somos um dos 4 países do mundo que detemos essa tecnologia, que nós devemos avançar com a ressalva de que só avançar a hora que encontrarmos um modelo ideal de gestão para a eletronuclear. Então, essa foi a colocação do Ministério das Energias. E o restante, que vai votar, que vai discutir, foi sobrestado em consequência do tempo. E fica para a decisão. Volta para o Eu espero que na próxima reunião. Sobre a eletronuclear, ministro, a questão da Eletrobras, da fatia da Eletrobras na eletronuclear, chegou a ser Aí é um debatido? outro tema, não. Esse não é foi. outro tema que está sendo tratado à parte.
Não tem nada a ver com Sim. a obra E de ontem não emergência. teve nenhum avanço nessa negociação? Não, aí vamos por pergunta. Tá, Uma Para outra quando pergunta. fica a Vamos previsão falar do sobre próximo CNPE. CNPE para resolver essa questão de Angra? Não tem, a data depende da conjuntura de nós encontrarmos aqui esse número de ministros. Claro que tem reuniões que a gente faz com um pouco mais de celeridade, adianta inclusive data, quando há algum tema que realmente é pulsante e precisa de uma medida A ministra Esther vai estudar alguma reestruturação da empresa? Ela está fazendo isso. A MGI já trabalha, o presidente da República atento que é a todos os assuntos do Brasil, já fez diversas reuniões com os ministros de Estado, com a ministra Esther, no sentido de cada um apresentar as empresas públicas às quais são vinculadas aos seus ministérios, por exemplo, o SEASA, ao Ministério do Paulo Teixeira e muitos outros, para que a gente tenha uma visão das nossas empresas, das nossas estatais, e a OMGI possa intervir no sentido de eficientizar essas empresas e melhorar a qualidade do serviço prestado à sociedade. Então, o tema volta à pauta quando a ministra Esther, quando a MG terminar esse estudo de governança. Não tem nenhuma condição para voltar à pauta. Pode voltar à pauta a qualquer momento, em qualquer reunião do CNPE. Ministro, em relação ao PEP+, ministro, como é que ficou a decisão? Vamos corrigir o PEP+. Sempre colocar o nome ao PEP e o nome ao PEP+, em voga. O Brasil foi convidado, numa visita do presidente Lula conosco, em Riad, no Oriente Médio, nos Emirados Árabes, naquele momento da COP 28. A que nós fizéssemos parte da adesão à Carta de Cooperação dos Países Produtores de Petróleo. Portanto, o que nós fizemos hoje foi exatamente discutir a entrada do Brasil em 3 grandes organismos internacionais que nós entendemos fundamentais para o futuro das energias no mundo. Nós autorizamos hoje o iniciar o processo de adesão à Agência Internacional de Energia. Então está aprovado, que é uma agência que nos fortalece muito do ponto de vista da transição energética, em especial fortalecendo a agenda dos biocombustíveis. O presidente Fatih Birol é um grande amigo do Brasil, alguém que trabalha muito sintonizado conosco, com os países, não só da OCDE, mas também com os países da África e outros países, no sentido de buscarmos a transição energética que nós todos queremos, que seja justa, inclusive e equilibrada. Eu estive nos Emirados Árabes e também fiz um compromisso que hoje se consolida, que é a continuação do que foi suspenso no governo anterior, da adesão do Brasil na Agência Internacional de Energia Renovável. O Brasil, Irena, o Brasil, Francesco, o italiano, que é o presidente, o Brasil é o líder das energias limpas e renováveis. O Brasil é o líder da transição energética global. Ele não pode deixar de participar de um fórum, em especial nesse momento, que é importante ressaltar. O Brasil tem na figura, o mundo tem na figura do presidente Lula o maior líder capaz de buscar fortalecer uma governança global para a transição energética. Porque, em especial, quando as loucuras se sobrepõem à racionalidade, como é o caso que nós temos visto pelo novo presidente africano, é hora de sanidade, é hora de equilíbrio, é hora de buscar consenso, é hora de chamar a ciência e a realidade. E a realidade está posta, os efeitos climáticos estão aí, ninguém nega isso, e a negação da ciência custou tão caro aos brasileiros e brasileiras e ao mundo quando nós tivemos o Covid. E agora, se nós negarmos a ciência e a academia na questão climática, também vai custar muito caro à sociedade global. E o presidente Lula é o único líder capaz de, e isso eu estou dizendo que eu tive com ele em diversos fóruns internacionais, e sei o respeito que o mundo tem dele quando ele trata de temas transversais como esse. Meio ambiente, transição energética, paz global. Ele é o único líder ouvido quase consensualmente pelo mundo inteiro. Ele tem esse papel. Nesse momento, a gente não pode deixar de participar, seguindo o presidente Lula e essa abertura que o Brasil deu ao mundo,
Porque o Brasil partia pelo isolamento, vocês todos sabem disso. A imprensa sabe até mais do que o resto do Brasil, porque sofreu muito com isso. O Brasil partia para a segregação global. Nós, com o passar porteira, passar boiada, íamos partir para o isolamento, inclusive do agronegócio. O agro que aplaudiu, sem consciência do que estava fazendo ao passar porteira, esqueceu que a maior parte das nossas commodities hoje estariam com restrições de exportações barreiras extremamente vigorosas, o que impediria o nosso crescimento na nossa vocação de ser o celeiro de alimentos do povo brasileiro e para o mundo. E agora que voltou, nós voltamos a dialogar com os organismos internacionais. Então, o que ficou decidido? Em resumo, o início do processo de adesão à Agência Internacional de Energia, a continuidade suspensa pelo governo anterior ao processo da IRENA, que é a Agência Internacional de Energia Renovável, e a adesão à Carta de Cooperação dos Países Produtores de Petróleo. E aí me perguntem, para a gente adiantar, isso gera alguma obrigação vinculante ao Brasil? Não, literalmente não. Foi lida e relida na reunião do CNPE, que é apenas uma carta e um fórum de discussão de estratégias dos países produtores de petróleo. Nós temos que nos envergonhar, todos sabem a posição de ser produtor de petróleo? Claro que não. O Brasil precisa crescer, se desenvolver, gerar renda, gerar emprego, gerar oportunidade, gerar tributos adequados para poder aplicar em educação, aplicar em segurança, aplicar em saúde. E o petróleo ainda é uma fonte energética global. E o petróleo nós não vamos, por uma decisão nacional, resolver o problema da descarbonização das matrizes autointensivas, principalmente mobilidade e transporte, seja marítimo, terrestre, ferroviário. Por quê? Porque o petróleo é uma questão de demanda global. Enquanto o mundo demandar, alguém vai fornecer. Basta alguém conhecer a Saudi Aramco, como eu tive o prazer de estar a maior petroleira do mundo. Para você ter uma referência, eu gosto de explicar isso para a imprensa, porque as pessoas vão se aprofundando no assunto. A Petrobras vale 100 bilhões de dólares. A Saudi Aramco vale 1,8 trilhão de dólares na bolsa. Ela é 18 Petrobras. Então, a Saudi Aramco é a maior empresa petroleira do mundo, a quarta maior companhia do planeta, só com empresas de tecnologias na frente. Se ela apertar um botão, ela supre o mundo do que a Petrobras produz hoje. Por isso é que eu explico que a margem equatorial, não explorar ou não conhecer no mínimo, dar o direito a brasileiros e brasileiras conhecer as nossas potencialidades minerais, é uma insanidade. É uma questão ideológica. Não tem racionalidade. Porque, primeiro, é estratégico conhecer os potenciais, tanto de minerais críticos, quanto de minério de ferro, quanto de petróleo, gás e as outras fontes minerais que porventura surjam em solo e subsolo brasileiro, em alto mar. É um direito de soberania nacional nós conhecemos. O Brasil vive distorções nessa área extremamente preocupantes ainda. Por exemplo, nós temos 95% de dependência dos nossos fertilizantes nitrogenados. Qual que é a nossa grande vocação? Produzir alimento? Então nós vamos continuar importando, e a hora que tiver uma guerra e que acabarem e não fornecerem para o Brasil os fertilizantes nitrogenados, nós vamos passar o que a Europa passou sob a dependência da Rússia? Eu entendo que isso é uma insanidade. Então nós temos que buscar todas as fontes de integração da América do Sul na questão do gás, na questão da energia elétrica, que nós estamos fazendo, e nós temos que buscar todas as fontes ambientalmente corretas de exploração de gás, por exemplo, para que a gente aumente a nossa oferta e faça os nossos nitrogenados, as nossas fábricas de nitrogenados, e sejamos soberanos com relação ao mundo. Essas coisas são tão evidentes que nós temos que perseguir na medida do possível. Então, respondendo, hoje nós adentramos, foi autorizado pelo CNPE,
e nós vamos avançar na adesão à Carta de Cooperação. Só falando dessa questão de alimentos, rapidamente, como é que ficou a questão do biodiesel? Vai ser mantido em 14? Nós mantemos em B14 até posterior deliberação, pode ser tomada a qualquer tempo. O governo do presidente Lula tem uma grande prioridade. Alimentar as pessoas de forma justa e cuidar do preço dos alimentos. Essa é uma prioridade do presidente Lula. Nós sabemos que nós sofremos um ataque especulativo há poucos dias que jogou o dólar quase a 6,20. Quis Deus e as condições internacionais ajudaram que o dólar vem caindo vertiginosamente. Então não tem nenhuma justificativa para os preços que hoje são atrelados no mundo, porque a maior parte dos produtos, em especial as commodities, as matérias-primas são commodities, são preços, por exemplo, a soja é preço de Chicago, não é o preço do Brasil, não é o quanto o Brasil produz. Nós não vivemos no mundo globalizado, por isso que é uma contradição que o presidente Trump está fazendo. Porque o mundo resolveu lá, há mais de uma década, ser uma economia globalizada, com algumas restrições na relação fiscal de um para outro país, mas de uma forma geral a economia globalizada. E ele parte para um nacionalismo irracional, porque os preços da maior parte das commodities são ditadas pelo dólar, que é a moeda que controla os preços do mundo, das commodities, a Bolsa de Chicago, que define o quanto a soja do mundo vai ser paga. Então, o que eu entendo é que nós mantivemos o B14, primeiro no sentido de mantermos inclusive é importante ressaltar isso, nós sempre dissemos que, tanto é que teve uma grande uma grande construção minha, do Ministério das Energias e minha também como ministro no Congresso Nacional, que na época da aprovação do combustível futuro, o setor trabalhou muito para que fixasse em lei de B15 até B25 os prazos. E eu dizia que nós nunca poderíamos fazer isso, porque senão nós poderíamos sofrer ataques especulativos graves. Porque se a lei determina que eu tenho que ter uma mistura, o setor pode estar produzindo menos do que eu preciso, o preço vai se tornar muito maior e impactar fortemente a economia. E nós conseguimos dar a liberdade do CNPE de deliberar isso. Então nós não estamos de forma alguma nos afastando da segurança jurídica. Quem falar isso não está falando a verdade, até porque em todas as resoluções aprovadas até hoje, nós sempre dissemos que o aumento estaria, sim, atrelado naturalmente às questões de preço. Nós não podemos admitir, nós temos momentos que nós estamos com o biodiesel até um pouquinho abaixo, 2 centavos acima do preço do diesel, do preço do diesel fóssil. Nós todos queremos fazer a transição energética. O que eu disse aqui na reunião aqui em cima, que eu só não consigo entender os extremismos ideológicos. Porque o Brasil é líder da transição. Ninguém descarboniza como o Brasil. Agora, o custo dessa descarbonização para a sociedade brasileira tem que ser sempre nossa grande meta, nosso grande foco. Como é que nós vamos continuar nos desenvolvendo, ter um círculo virtuoso da economia, gerar emprego, gerar renda, gerar inclusão social, se nós tivermos qualquer mecanismo que atrapalhe a economia nacional. Então foi isso que aconteceu. Nós mantivemos o B14, diferente do outro governo que oscilava dentro das eleições à medida da opinião pública. Não. Aqui é uma racionalidade que tem 3 propósitos. Primeiro, há muitas denúncias e nós estamos trabalhando muito fortemente para que as distribuidoras, todas, absolutamente todas, façam a mistura de forma adequada. Há muitas denúncias, inclusive públicas, de que algumas não estão fazendo de forma adequada por deficiência de fiscalização da ANP, outras não estão fazendo, estão colocando menos do que deve.
e outras não estão fazendo por fraude mesmo. E nós sabemos que há um grande trabalho hoje para combater o crime organizado, para combater qualquer tipo de fraude nesse setor tão sensível que é o setor de suprimento de combustível no Brasil. Então, primeiro, nós determinamos que fosse criado um grupo de trabalho para poder achar soluções para uma ampliação da fiscalização na mistura do biodiesel, porque senão nós tem daqui a pouco nós vamos ter aquela figura do que faz com seriedade dizer o seguinte: eu não consigo concorrer, então eu não vou fazer. Eu estou pagando aqui mais caro pelo biodiesel, eu ainda tenho que pagar pela mistura, então vai começar aquela figura o seguinte: quem faz pior ou quem faz menos. O Estado brasileiro tem que trabalhar na lógica contrária. Como nós vamos fazer para todo mundo fazer certo. Então, esse foi um ponto. O outro ponto é o preço, que realmente está díspare do preço do diesel. Naturalmente, eu quero aqui ressaltar que eu concordei com o vice-presidente Alckmin. Isso pode ser uma questão, pode ser não, é uma questão que o gráfico identifica muito com a carne, com outros produtos. Foi com certeza essa questão do dólar. Então nós resolvemos, por prudência, já que a grande prioridade nossa é preço, não só de combustíveis, mas preço de alimento, e nós queremos também, criamos um grupo de trabalho, é importante vocês fazerem um link de uma coisa com outra, para ampliar os produtos, as matérias-primas para a fabricação do biodiesel. Porque hoje, a maioria esmagadora do biodiesel é produzido de soja. Nós criamos um grupo de trabalho para poder aproveitar melhor a macaúba, outras oleaginosas que impactam menos a commodity da soja. Não que a soja não continuará sempre sendo a preponderante, é claro que será, porque tem escala, mas nós queremos ampliar ao máximo outras, até porque isso inclui o espírito da criação do biodiesel pelo presidente Lula em 2003, que é o espírito da agricultura familiar, do pequeno produtor do Nordeste, do Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri, do meu estado, de Minas Gerais, e do Nordeste brasileiro, produzindo em pequenas propriedades oleaginosas que são produtos fundamentais. Mas então, para a gente certificar que não está tendo nenhum impacto também no óleo de soja, no alimento, a gente simplesmente manteve até o trailor posterior da estação. O setor produtivo, ministro, fala que se você fizer o B15, vai incentivar a produção de soja, consequentemente o farelo de soja vai baratear a proteína animal. Isso não seria um incentivo? É o argumento do setor. Nós vivemos, o nosso governo, volta a dizer, tem uma prioridade: preço de alimento na mesa dos brasileiros e brasileiras. O presidente Lula é alguém que, pela sua sensibilidade social, política, humana, pela sua história de vida, ele não pensa em outra coisa que não garantir dignidade a todas as brasileiras e brasileiros. É um grande sonho que ele persegue e conseguiu avançar muito durante seus mandatos e, infelizmente, retrocedeu nos últimos anos. E todo o esforço do governo tem que ser focado nessa prioridade do presidente da República. Então, a prioridade número 1 foi a gente, em todos os ministérios, se certificar de todas as medidas que nós possamos tomar para minimizar impactos no preço de alimentos. Então, foi um dos pontos que nos levaram a sermos conservadores no aumento. Se isso vai e que tamanho vai ter de impacto, nós não vamos conseguir nem aquilatar. Por quê? Porque eu acredito muito que nós estamos voltando à normalidade, porque o dólar está caindo, o Brent caindo. Rapidamente nós vamos ter aí possibilidade da Petrobras reavaliar os seus preços, claro, dentro do interesse da companhia, dentro da sua governança interna. Então, nós estamos vivendo um momento, o Brasil vive um momento auspicioso, um momento que nós todos temos que aproveitar. Tem um presidente da República que trabalha 12, 13 horas por dia, que lidera uma equipe. A política pública hoje é discutida ponto a ponto, como os senhores estão vendo aqui hoje. Não tem aquelas loucuras de viver de narrativa. Nós vivemos de trabalho, de resultado. E eu tenho absoluta certeza que esse trabalho e esse resultado vai fazer com que o presidente Lula possa governar o Brasil até 2030.
Ministro, eu tenho duas perguntas. Carta não é o OPEP+. A OPEP Plus criou um fórum que países produtores aderem a uma carta de cooperação em países produtores de petróleo. É um fórum da OPEP+. É um fórum da OPEP+. Ministro, eu tenho duas perguntas. Primeiro, o que significa na prática a adesão à OPEP+, a essa carta? A mesma... E o outro ponto é algumas entidades ambientais criticam que essa decisão vai em caminho de combustíveis fósseis no mesmo ano em que o Brasil cedia a Conferência do Clima da ONU. Isso não seria uma contradição? Essa pergunta me foi feita hipocritamente pelo Le Monde numa visita na França. A França não tem uma gota de petróleo e tem a 4ª maior petroleira do mundo. Explora petróleo, inclusive no Brasil. E faz um discurso ambientalista irresponsável. Nós somos produtores de petróleo. Nós temos essa riqueza. O nosso povo precisa de emprego, renda, recurso para saúde e educação. Então, os ambientalistas, que têm todo o meu respeito, eu também sou ambientalista. Eu também defendo a preservação do meio ambiente. Eu trabalho vigorosamente para avançar na transição energética. Talvez eu me considere até mais ambientalista que eles. Agora, eu quero saber o que está por trás disso. De chamar de contradição um país que é o líder da transição energética global, de aderir a um fórum para discutir estratégia de transição. Qual a contradição? É quem não conhece de geopolítica. O Brasil precisa dialogar com os Estados Unidos, precisa dialogar com a China, precisa dialogar com a Rússia, precisa dialogar com o Oriente Médio. O Oriente Médio é investidor no Brasil. O Fundo Mubadala do Emirados Árabes comprou universidades no Brasil, vai fazer a maior biorefinaria do Brasil, 11 bilhões de reais. Comprou a refinaria de Mataripe, é investidor no Brasil. Nós temos que manter uma relação, no mundo globalizado, nós temos que manter uma relação geopolítica adequada. Qual a contradição? Nós vamos nos envergonhar na COP? Quando a jornalista do Le Monde me perguntou isso na França, eu tinha acabado de almoçar com o presidente Macron, e eu respondi para ela: nós nos orgulhamos de termos as nossas riquezas minerais. Só que nós trabalhamos, diferentemente de vocês, para termos mais energia limpa e renovável a cada dia, a custo da sociedade brasileira. Nós aprovamos o combustível do futuro, criando o diesel verde, regulamentando captura e estocagem de carbono, aumentando de B15 para B25, aumentando o etanol de B27 para B35, criando a lei mais moderna do mundo do combustível sustentável de aviação. Temos a maior floresta do planeta, tropical do planeta, que é a nossa Amazônia, onde sediará com muito orgulho a nossa COP. Que ambientalista que é esse que não se orgulha do meio ambiente do Brasil? Temos a legislação ambiental mais rígida do mundo. Nunca dissemos que queremos que o IBAMA ou qualquer outro órgão transija na nossa legislação, porque o nosso governo não passa boiada. Mas nós não admitimos radicalismo. Nós queremos gente... Eu já ouvi no meio ambiente, uma certa vez, que se nós temos tanta energia solar e energia eólica, por que nós precisamos de outras? Porque o sol se põe às 18 e eu quero até poder armazenar o sol. Com leilão de baterias, que nós vamos ser um dos primeiros países do mundo a promover agora, dentro dos próximos 60 dias. Então o sol não vai se pôr às 6, vai se pôr às 10, e com a tecnologia chegando às 11, meia-noite, as energias intermitentes vão passar a ser energias mais seguras. Eu quero armazenar o vento. Então eu vou armazenar o vento. A eólica, o que ela produzir durante o dia, eu vou poder, nas baterias, quando elas tiverem custo-benefício para a sociedade, eu vou poder fazer com que o vento,
na hora que o vento pare, as baterias garantem o sistema. Porque como é que funciona a eólica? Normalmente nós produzimos entre 9 e 11 gigawatts de energia eólica à noite. Teve dia que a gente produz 2. Se eu dependesse disso? Se o sistema dependesse disso? Senhores e senhoras e a sociedade brasileira iriam admitir a geladeira desligar e no outro dia está tudo estragado? Então as pessoas têm que ter responsabilidade. As pessoas têm que se aprofundar para poder falar de um setor tão complexo. Eu já vi de ambientalista isso. Por que outras energias? Por que fazer reservatório? Por que fazer PCH? Por que ter térmica? Se nós não tivéssemos um parque térmico, o governo anterior teve que contratar, por falta de planejamento, quase 40 bilhões de um parque térmico, inclusive parque térmico internacional, para colocar no Brasil, para socorrer o Brasil de uma crise hídrica. Nós tivemos à beira do precipício de parar o Brasil em 2021. Todos os senhores participaram disso. Quem salvou? Não foi só o nosso parque térmico aqui no Brasil, não. Parque térmico trazido, inclusive, de fora. Está lá a KPS. Ontem eu sobrevivei com o presidente Lula saindo de Angra para Santa Cruz, de Santa Cruz para o Rio de Janeiro. Sobrevoamos, inclusive, aquele parque térmico que foi montado pelaquela empresa turca lá na costa brasileira. Ou seja, o setor elétrico é um setor extremamente complexo. A nossa pluralidade energética é a nossa força. E a nossa pluralidade energética perpassa também pelos combustíveis, biocombustíveis, combustíveis fósseis e minerais para transição. Isso tudo é um conjunto que quem se aprofunda e tem interesse de aprender, vê com mais facilidade o que a gente está podendo fazer. A AGE Equatorial passa pelo CNPE, o ministro disse uma nota recentemente. Não passa pelo CNPE. A relação da margem equatorial é a relação de uma empresa estatal com um órgão público. Tem nada a ver com há uma decisão política. Vamos separar as coisas para ficar mais claro. Há uma decisão política de que nós devemos conhecer as riquezas da margem equatorial? Isso já foi repetido pelo presidente da República. Foi falado por mim há 2 anos que eu venho falando isso. Há um consenso nesse sentido. Agora, o consenso, ao contrário do que parte da imprensa também divulga, e não divulga a realidade, ninguém está dizendo que nós queremos que o IBAMA transija 1 milímetro sequer no cumprimento das obrigações de quem for fazer as pesquisas. Só não pode ter uma decisão de que eu não vou fazer por uma questão ideológica. Está na hora de virar essa página. É um absurdo sentar na mesa com o IBAMA e ele não apontar o que falta. Porque a Petrobras entregou tudo o que o IBAMA pediu. E se há uma decisão de se fazer, o porquê não fazer, que é eles que têm que explicar. A imprensa, ao invés de perguntar a margem equatorial, com todo respeito, para o ministro das Energias, devia perguntar para o IBAMA. Se está faltando alguma coisa. Olha, está faltando alguma coisa que a legislação exige? Porque nós temos uma legislação a ser cumprida. Fora da lei não há salvação. Mas ninguém precisa fazer nada fora da lei. Nem a menos, nem a mais. Então, se há uma decisão política, que haja uma decisão técnica. Se for negativa, que aponte o motivo da negativa. Só isso. É tão óbvio na minha cabeça, eu acho que eu sou muito cartesiano, que aí a gente fica criando um monte de fantasma. Aí vem os críticos da imprensa, porque o presidente Lula está atropelando, o ministro está atropelando. Quem está atropelando é o quê? Pedir uma decisão legal de um órgão público. Alguém aponta que qualquer um de nós chegou e falou assim, abre mão desse requisito aqui que está na lei, aí nós estaríamos atropelando. Nós queremos que ele nos dê o seguinte, olha, falta um helicóptero, falta um navio, falta mais um hospital de fauna, falta mais uma prevenção. Agora, não pode falar que não vai fazer, ou não pode enrolar. Tem que dar resposta. É um órgão público, comandado pelo presidente da República. E quem está sentado naquela cadeira devia ter a consciência que o cargo é do presidente da República.
E ele é o líder do órgão que ele administra. E ele é o líder do órgão que ele ocupa. Desculpa aí, gente. Temos um ponto a respeito da Resultado Eletrobras. prático da adesão ao PEP, faltou falar. O lado prático da adesão ao PEP é o mesmo da Irene e o mesmo da IA. Participar de fóruns de discussão da economia, das energias no mundo, para fortalecer a nossa segurança energética no Brasil, abrir novos mercados para os nossos biocombustíveis, saber o que está acontecendo na transição energética global e, com isso, o Brasil ter uma inserção geopolítica maior, construindo mais robustez para a economia nacional. Objetivamente isso. Nós vamos dialogar com a Agência Internacional de Energia, que é sediada na França, vamos sediar na Agência Internacional de Energia Atômica, que nós já somos integrantes, que está na Áustria. Essa plataforma de discussão, Carta de Cooperação, que também é na Áustria, e a Irena, que é no Emirados Árabes. A Irena no Emirados Árabes. Irena, num país eminentemente produtor de petróleo. A Agência Internacional de Energia Renovável. O que quer dizer que o Oriente Médio sai na frente. Eu quero aqui dar um testemunho. Eu fiquei impressionado, mais do que isso. Tive a visão clara da importância das nossas alianças com o Oriente Médio. Hoje o ministro Haddad está lá, desde domingo. Eles pensam como a gente, eles são um equilíbrio, principalmente a Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, eles são um equilíbrio para o Oriente Médio do ponto de vista da paz ali regional, que nós somos para a América do Sul e aqui nas Américas. Eles têm uma economia extremamente vigorosa, exatamente por causa do petróleo, e estão fazendo a transição energética como ninguém. Eu sobrevoei uma usina fotovoltaica 30 quilômetros por 30 quilômetros. A maior do Brasil tem 1 quilômetro, 900, eu tive ela em Minas Gerais, 1,5 quilômetro quadrado. Que é uma usina da Atlas, que graças ao nosso setor interligado, isso sim, Sistema Interligado Nacional, os 900, quase 1 gigawatt, 1.500.000 placas solares. Graças ao nosso sistema, ele produz lá, e o PPA dele que viabilizou essa construção, lá no norte de Minas, que é um sol que tanto castigou aquele povo, hoje é uma grande fonte de energia e de economia. Cidades ali vivem praticamente do ISS dessas usinas. Ele vendeu para uma mineradora a maior do mundo de alumínio, que é a Hidro, lá no Pará. Tem um PPA da Hidro e ele gera energia em Minas Gerais e manda energia para a Hidro pelo nosso sistema. Então nós temos que nos orgulhar da nossa matriz energética e orgulhar principalmente de tantas políticas públicas que nós fizemos nesses 2 anos. Eu acho, sem nenhuma pretensão, ser pretensioso, mas na história vão reconhecer que em 2 anos e 2 meses nunca foi feita tanta política pública no setor, nesses 3 setores, em especial nos 2, petróleo, gás, biocombustível e setor elétrico, como foi feito agora nesse terceiro ano. Ministro, sobre a Eletrobras, quando foi a acabou de reunião falar. Para concluir a Eletrobras. Não, acabou hoje. O agente Messias acaba, acho que semana que vem. Eu sou e serei sempre um grande crítico ao modelo de privatização, ao modelo de capitalização que foi implementado no governo anterior. Deram de graça um grande patrimônio de brasileiros e brasileiros para o setor privado. Porém, esse é o status quo que nós encontramos. E eu entendo que, por segurança jurídica, por boa relação com os investidores privados, porque isso é necessário a uma economia, a
a uma economia que quer crescer, que quer mais investimento. A gente defende, eu sou daqueles que defendem o Estado necessário. Nós temos que ter investimento privado, porque o governo Paulo Guedes defendia o Estado inexistente, ultraliberal. Eu defendo o Estado necessário, nunca o Estado inchado. O Estado necessário é aquele que sabe, conhece a realidade das diferenças sociais que nós temos no Brasil e defende investimentos públicos para resolver problemas de estradas que não têm viabilidade para concessão, para resolver problemas de saúde, problemas de educação, problemas de fome, miséria, para resolver problemas que constitucionalmente é dever do Estado. E que o privado não vai lá dar de graça. Mas todos nós temos consciência que a mola propulsora dos investimentos no Brasil são os investimentos privados. E fazer o acordo com a Eletrobras é uma excepcional sinalização de que nós somos o governo do bom senso, do diálogo e da construção. Claro, mesmo indignados com o que foi feito, a gente entende que tem que avançar, porque foi feito, foi aprovado pelo Congresso Nacional, virou uma lei e fora da lei não há salvação. Então é bom separar essas duas coisas. Então eu defendo que aconteça, eu sou um voto na mesa para que a gente avance, eu tenho muita confiança que vai acontecer, eu acho que nós estamos caminhando agora para questões mais de detalhe, mas só a finalização da mesa de negociação é que vai fazer consolidar ou não. Já vi tanta coisa estar tão pronta e voltar atrás na vida, então eu quero com prudência, mas não podia deixar de registrar a minha visão de que eu acho que nós avançamos muito nesses 2 anos, eu acho que a conciliação é o melhor caminho, eu acho que tem que estar comprovadíssimo a vantajosidade para o poder público, para brasileiras e brasileiros, nós não podemos titubear em que fique claro a vantajosidade para brasileiros e brasileiros. A verdadeira vantajosidade é se a gente conseguisse estatizar. Mas como isso, nós sabemos que os mecanismos, inclusive de trava, colocada naquela maldade que fizeram com brasileiros e brasileiros, que é o tal da corporation de capital pulverizado, onde o Brasil tem 44%, mas só tem direito a voto a no máximo 10% das ações, o Brasil tem um voto. Só tem um voto. E é isso que nós estamos pleiteando, aumentar a participação dos nossos conselheiros, para que a gente tenha voz ativa na empresa mais estratégica do setor elétrico do Brasil. E eu tenho certeza que nós vamos avançar, vai dar uma vantajosidade grande para a sociedade, para o poder público brasileiro, consequentemente para a sociedade brasileira, restabelecendo minimamente a excrescência que foi o modelo de privatização da Eletrobras. A Eletrobras vai sair da eletronuclear? A Eletrobras não tem o funcionamento de sair da eletronuclear? Não tem possibilidade dela sair da eletronuclear, porque ela não tem mecanismos para isso. Está sendo discutido outras questões. Ministro, o senhor me desculpa, mas com os termos usados, eu ainda não entendi se o Brasil aderiu ao OPEP+, ou não, como outros países aliados. Não é adesão ao OPEP+. Não. Carta de cooperação de países produtores de petróleo criado pela OPEP+. É isso. Isso, obrigado. Ministro, a última pergunta sobre o programa determinou a Norte Energia a manutenção do nível do reservatório de Belo Monte no trecho de vazão reduzida até o fim do defeso em 15 de março. Só que a ANEEL está dizendo que isso vai interromper aí uma geração de 2.400 megawatts. Tem isso até o início do defeso? Cadê o gentil? Até o fim do defeso, em 15 de março. Foi só até o fim do defeso? Não. Porque me falaram que não. Me falaram que era suspensão por tempo indeterminado. Aproveitando que o Pietro está aqui... Eu, de qualquer forma, acho o seguinte. Acho que Belo Monte deveria ter sido feito... Belo Monte foi uma grande conquista, foi uma corajosa e grande conquista feita pelo governo do presidente Lula. Se o presidente Lula não tivesse enfrentado, como nós estamos enfrentando margem equatorial, que é fazer um paralelo, tivesse enfrentado a questão de Belo Monte, Geral e Santo Antônio, hoje não teria segurança energética no Brasil. E não teria segurança energética barata.
porque uma das energias mais baratas que entra no sistema é a energia de Belo Monte. R$200, em média, R$200 o megawatt. Então, conquistas do governo do presidente Lula. Então, o que eu entendo? Caiu uma torre, quais as informações que eu tenho? Caiu uma torre que era transmissora de Belo Monte. Ficamos quase 30 dias com vazão reduzida, geração reduzida por falta de transmissão. Restabeleceu essa torre. Naturalmente, tem que restabelecer a produção de energia para todo o Brasil. Por quê? Porque qual a energia que substitui a restrição que o IBAMA quer impor? Você sabe qual a energia? Térmica. Quanto custa a térmica e quanto custa a hidráulica? Ambiental e economicamente, e financeiramente. Então, é de obviedade, eu vou restringir Belo Monte por causa da volta do Timur, que já não autorizou lá atrás fazer com reservatório, ficou fio d'água. E aí eu vou ligar uma térmica a óleo lá no Nordeste. Está ajudando muito o meio ambiente. Está resolvendo o problema do meio ambiente. Eu vou deixar de pagar 200, vou pagar 800, 600, 500. Eu não, nós todos, brasileiros e brasileiras, consumidores de energia, e vou ligar uma térmica a óleo. Porque para substituir ela no horário de pico, ou você tem a energia de Belo Monte, ou você tem térmica. Aí pode ser a gás, pode ser a óleo. Normalmente, quando você precisa de um ramp-up rápido, são as térmicas a óleo do Nordeste. Por isso que nós vamos fazer o leilão de transição energética. Porque a maior parte das usinas a gás, elas não têm ramp-up alto. O ramp-up dela é mais lento. Quando você tem uma emergência no sistema, tem poucas usinas no Brasil e tal. Então nós estamos estudando para ver quais usinas, que tem que ser o mínimo possível, a gente precisa de outros combustíveis. Porque o que nós não podemos transigir é na segurança energética. Nós, às vezes, até no preço, infelizmente, repito, você tem que se sacrificar. Porque energia cara é energia que não tem. Energia cara é energia que não chega na casa das pessoas, não chega na indústria. É energia que deprime a economia, que deprime a produção, que desemprega. Essa é a energia cara. Nós queremos energia barata e energia limpa e renovável. E trabalhamos para que isso aconteça. Com bom senso, com coerência, com diálogo, com construção, com ideias, com sentado na mesa, ouvindo, flexibilizando, para que a gente alcance a sociedade que nós todos queremos. O presidente Lula quer entregar um legado. Uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna e mais unida. E nós só vamos conseguir isso com prosperidade. E para isso a gente tem que parar, tem que lutar contra aqueles que querem o retrocesso, que querem brigar, que querem mentir, que querem usar esse instrumento que alguns de vocês estão usando aqui para me filmar, que é uma realidade, mas que mudou, inclusive, a convivência entre a informação e a sociedade. Porque são vocês da imprensa oficial que faziam as informações e se responsabilizavam por elas. Hoje nós temos um monte de delinquentes virtuais que distorcem as informações a cada segundo, desunindo o Brasil. O senhor vai ter uma reunião com o presidente do IBAMA? Como é que fica O que essa vocês vão questão? fazer sobre essa restrição do IBAMA? A Secretaria de Energia já está junto com a Casa Civil, porque a Casa Civil intermedia, porque não está definida a intervenção. Agora, eu quero ver só esse ponto que ela acabou de dizer aqui, se é um período da Piracema, que aí então, o Gentil deu a informação equivocada. Porque se for um período de Piracema, e se for um período curto, por isso que eu falo, aí, você me deu um exemplo, por isso que nós temos que ter consciência e tranquilidade para decidir as coisas. Porque muita coisa, eu sou contra óleo diesel, eu sou contra carvão, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo.
você tem que explicar por que você é contra. É porque é mais caro? Qual é o impacto social? Qual é o impacto econômico? O setor elétrico não é matemático, não é ciência exata. Ele é ciência humana também. Está aí, ó, a prova que ele é ciência humana. Se for para justificar a Piracema, às vezes é um custo que vale a pena pagar. Tem que ser resolvido no governo. Essa é a prova cabal que a imprensa deve se debruçar sobre ela para ter cuidado para criticar quando a gente está contratando uma matriz. Qual o impacto disso social? O que isso representa para a vida das pessoas ou para a vida das pessoas que vivem naquele lugar, pelo menos? Às vezes a gente, se for o período da Piracema, às vezes a gente tem que avaliar, é 15 dias, é 20 dias. Agora, se for diminuir ou mudar o hidrograma, eu sou absolutamente contra mudar o hidrograma. Primeiro que você quebra a companhia e quebra os acionistas que estão lá. Segundo, que você joga energia limpa e renovável fora. Você joga um custo brutal que o brasileiro pagou pela usina. Está pronta. Então não tem coerência você fechar Belo Monte. Agora, não, vamos pagar mais caro aqui, porque nós temos aqui tantas espécies de peixe que vão alimentar o povo daquela região, que estão, e falta 15 dias ou 20 dias. Não vejo, tem que sentar na mesa, fazer essas contas, né? Devia também apresentar dessa forma, e aí a gente toma uma decisão madura, uma decisão de governo. Mas foi muito bom o exemplo que você deu, falando de Piracema, para que a imprensa toda se aprofunde quando a gente tomar alguma medida que perpassa, às vezes, do setor apenas matematicamente do setor elétrico, por uma questão também social. Tem muitas coisas que socialmente têm que ser avaliadas quando se trata de um setor tão complexo. Obrigado.